Passengers for flight GA642 please go to gate 26. Brasil, bom dia Rússia! Está no ar a partir de agora o Rota da Rússia, um programa onde vamos comentar vamos comentar muito sobre o campeonato de seleções da FIFA. Vamos comentar os resultados dos jogos de hoje, vamos comentar sobre a Copa, mas hoje especificamente vamos falar muito sobre o país sede, curiosidades e informações para você ligado na sintonia da Primeira FM ou então no podcast. Não estou sozinho neste programa, muito boa noite Edson Júnior! Tudo levante! Boa noite Rafa, boa noite amigos ouvintes da Primeira FM. Estamos começando mais um Rota da Rússia, as informações do país da Copa, além do Mundial, né? A partir de agora, muita informação para você falando exatamente da Rússia, este lindo e gigantesco país, Rafa Cavachi. É verdade, Júnior, enorme mesmo, com muitas diferenças culturais, muitas diferenças também. Por ser um país muito grande, vamos abordar um pouquinho sobre isso, essa extensão, um pouquinho mais sobre o território russo. A partir de agora, fica ligado, esse é o Rota da Rússia! Muito bem, vamos falar muito da Rússia agora então aqui no Rota da Rússia. Não à toa esse programa chama Rota da Rússia, né? Mas não somente sobre o Mundial vamos falar sobre um dos maiores países, o maior país do mundo. É isso mesmo, Edson? É verdade? Pois é, Rafa, é verdade. A Rússia é o maior país do mundo em termos de área, em termos de território, extensão territorial. Ocupa aí mais ou menos 17.075.400 quilômetros quadrados. Em comparação aqui com a nossa terra, com o Brasil, é cerca de 2 vezes maior. Olha. E ele está em 2 continentes, né? Ele é tão grande que está em 2 continentes. Ele faz parte da chamada Euroásia. Ele está parte na Europa, parte na Ásia, né? E tem muitas fronteiras, né? A Rússia, né? Também antiga União Soviética, né? Ela é tão grande, ó, que ela faz fronteira com a Noruega, com a Finlândia ali, né? Os países ali mais ao norte. Também faz fronteira com a China. Pois é. Com a China e com a Coreia do Norte. É bem grandinho realmente, né? É mesmo. E sabe de quem que ele tá muito perto, Rafa? Olha só, essa coisa é muito curiosa, né? De quê? Os Estados Unidos estão muito perto a Rússia está muito perto dos Estados Unidos. Olha! Sim! Por quê? Porque o Alasca, exatamente, o país está muito perto dos Estados Unidos devido ao Alasca. Existe ali o Estreito de Bering, e reza a lenda, né, que o estreito ali, naquela região ali, durante o tempo aí de muito tempo atrás, né, durante o período era glacial, aquilo ali congelou tudo e dava para atravessar a pé da Rússia até o Alasca. E foi assim que muitas das civilizações começaram a chegar das Américas, Estados Unidos e tudo mais. Desde que a tal da Pangeia acabou se ampliando e se dividindo nos continentes como nós temos hoje, né? Antes a Pangeia é um único continente e depois ela se divide e se abre. E aí durante a era glacial, territórios congelados, até o mar congelado, principalmente nessa parte do estreito, e dava para se atravessar a pé. Olha só que interessante. Então, a Rússia é muito perto também dos Estados Unidos devido a essa grande extensão territorial e, acredite se quiser, dava para ir a pé da Rússia até o Alasca, Rafa Cavachi. Que coisa, né? Realmente, inclusive, é dessa forma que dizem os estudiosos que o homem chegou até a América, né? Pelo Estreito de Bering. Muito legal a gente tocar nesse assunto, que às vezes a gente fala, o pessoal que estuda isso na escola lembra do Estreito de Bering, escuta falar, às vezes a pessoa já ouviu falar sobre essa teoria, mas não sabe onde fica. Então a gente sabe que é uma ligação entre a Rússia e os Estados Unidos. É muita informação e cultura aqui no Rota da Rússia.
Muito bem, voltando a falar aqui da Rússia, vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão territorial. Afinal, a Rússia é um país muito grande mesmo. E os jogos acontecem lá. É muito interessante que uma cidade é muito distante da outra, tem temperaturas, questões diferentes. Então, vamos voltar a falar essa questão do comprimento, do tamanho da Rússia, Edson Júnior. Bom, como a gente estava dizendo, né, Rafa, a Rússia é um país gigantesco, muito grande, né? E não bastasse ter um território grande, a Rússia ela tem um território fora da Rússia. E também é uma cidade sede da Copa, né? Kaliningrado, né? Faz parte do território russo. Kaliningrado, na zona do Mar Báltico. Ela está fora ali da Rússia, ela está entre Ucrânia, aquela região ali, e não é como se fosse o Alasca, né? O Alasca é deslocado dos Estados Unidos, Kaliningrado é deslocado da porção continental da Rússia, mas é território russo, inclusive é uma das cidades sedes desta Copa do Mundo da Rússia 2018. E devido a toda essa extensão territorial, a Rússia tem vários fusos horários, né, Rafa? É verdade, Edson Júnior, é muito verdade que às vezes a gente fica naquela curiosidade, né? Ah, o jogo vai ser tal hora aqui no Brasil. Ah, que nem o último jogo do Brasil, por exemplo, foi às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Mas lá no horário da cidade onde aconteceu o jogo, foi às 3 horas da tarde. Mas o interessante é que, mesmo dentro da própria Rússia, existem vários fusos horários. Cada cidade, por ser um país muito grande de comprimento, né, não de altura, que nem o Brasil, por exemplo, ele é muito grande de sul a norte, então a quantidade de fusos horários não é tão grande. Já a Rússia, por exemplo, ela é grande de leste a oeste, então a quantidade de fusos horários é muito maior do que a do Brasil. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E agora vamos falar um pouquinho do fuso horário. A Rússia, por ser um país muito grande, de leste a oeste, ele é um país que tem muitos fusos horários, muitos horários diferentes. Existem oficialmente 9 fusos horários na Rússia. Exatamente, 9 horários diferentes, desde a região de Kaliningrado, onde se marca relacionado ao UTC, que é o horário oficial, de mais 3 até a região lá da Yakutia, que marca a exatamente mais 12 relacionado ao UTC. O pessoal também lá fala muito pelo tempo de Moscou. Então o fuso horário de Kaliningrado, que fica mais pro lado de Moscou, é 1 hora de diferença para menos, e o máximo são 8 horas de diferença para mais, então resultando em 9 fusos horários diferentes na Rússia. Enquanto um país, uma cidade, um lugar da Rússia pode ser, por exemplo, 8 da noite, o outro já é madrugada. Olha só que interessante, que curioso, que diferente essa questão do horário na Rússia. E não é somente a questão do horário. A gente conhece a Rússia por faz muito frio, mas existe também diferenças climáticas de temperatura muito fortes na Rússia, não é, Edson Júnior? Exatamente. A Rússia faz parte do que se chama hoje de leste europeu, né? É uma região muito ao norte, por isso que é muito frio lá na Rússia, né? Moscou está mais aqui na porção europeia, mas aí nós temos toda a parte russa mais localizada para o lado da Ásia e cada vez mais ao norte, né, do globo, que é a famosa Sibéria. A Sibéria na Rússia, e fica lá longe, né? A Copa do Mundo está concentrada mais aqui na porção europeia da Rússia, não muito afastada dali. O Brasil está hospedado em Sochi, que é uma cidade litorânea, muito quente. Tem toda a parte da Sibéria também, que é muito gelada. Tem as porções mais afastadas da Rússia. É um país de proporções continentais, assim como é o Brasil, a Rússia também é. E deve ser muito difícil, né? Imaginou o cara que vive lá na outra ponta da Rússia, perto do Alasca, lá longe, né? Do lado do Polo Norte e tudo mais. É bastante complicado, né? Mas cada país tem a sua peculiaridade, né? E a Rússia é realmente gigantesca
E aí já foi maior, né, do tempo de União Soviética, que tinha vários países, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Azerbaijão, Ucrânia, tudo isso englobado ali, né, fazendo parte da antiga União Soviética, depois com as independências das ex-repúblicas soviéticas, de perder um pouco do seu território, mas já foi maior ainda, né, grandinha a Rússia. Com certeza, Edson Júnior, grandinha a Rússia, um país muito interessante com suas peculiaridades. Quem sabe um dia possamos conhecer, ainda mais visitar e ver de perto todas as curiosidades das quais a Rússia nos oferece. Valeu, Edson Júnior! Muito bem, Rafa Cavachi, é isso. Hoje falamos um pouco da gigantesca Rússia, todo o seu tamanho enorme e tudo mais, né? Muitos lagos, a maior bacia hidrográfica da Ásia, apesar de ser europeia. Tem o Monte Elbrus, que é o monte mais alto, né? O ponto mais alto da Europa, com 5.633 metros. E é isso, são curiosidades da Rússia que você vai acompanhando aqui no Rota da Rússia, além, é claro, do futebol, que nós já falamos no nosso boletim, né? E é isso, Rafa, amanhã tem mais. Um grande abraço, dobre noite, Spassiva, até amanhã. Valeu, Edson Júnior, doble noite, despacito pra você também. E a gente volta amanhã com mais Rota da Rússia pra você na sintonia. Valeu, até já!